Boa noite, Eli. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos. Tem uma pergunta para você muito importante aqui. Eu posso passar já? Fique à vontade. Tá ok. Fabiola, você prega em várias igrejas, comunidades, no canal. Você já pensou em desistir, Fabiola? Eita, se eu contar para vocês que sim, vocês vão acreditar? Pois é verdade. Sim, pessoal, eu já pensei em desistir e não foi somente uma vez, tá? Vou dar uma pincelada aqui na história só para vocês entenderem como que Deus age na nossa vida e que quando Ele nos escolhe não tem como fugir, porque Ele nos trata o tempo todo do processo. Ao longo desse tempo aí da minha conversão, quem me acompanha sabe que eu comecei a pregar o evangelho nas minhas redes sociais antes mesmo que eu viesse a me converter. Eu já estava utilizando do meu Instagram para poder pregar o evangelho e eu comecei com esse movimento com 4, 5 pessoas e eu não imaginava que isso criaria uma proporção tão grande de alcançar tantas pessoas. E a partir daí, o Senhor me pediu que eu criasse o canal do YouTube para que eu começasse a pregar a palavra ali através daquele canal, porque eu precisei fazer essa divisão, porque eu já tinha o meu Instagram, onde eu falava de vários assuntos, não só da psicologia, mas da minha vida pessoal, mas chegou um momento em que o Senhor pediu para que eu criasse um canal no YouTube, para que eu focasse ali apenas para poder pregar a palavra, falar do evangelho, e foi o que eu fiz. Só que o que eu não imaginava é que a proporção disso ficaria tão grande. E a partir daí, eu comecei a pregar todos os dias, de segunda a sexta-feira, que já é algo que, se a gente parar para pensar, é puxado. Algumas pessoas que só assistem às lives não têm a dimensão do trabalho que tem por trás de você todos os dias preparar uma mensagem, uma palavra, para que você possa pregá-la. Só que chegou um momento da minha vida, ao longo desse ano, que eu fiquei extremamente cansada. As pessoas falam muito pouco sobre isso nas redes sociais, nas igrejas de um modo geral, mas o ministério em si, ele cansa. E isso não é algo que é só da Fabiola. Se a gente for olhar até mesmo na Bíblia, eu me identifico muito com a história de Elias. Porque Elias foi um profeta levantado por Deus no momento em que aquele povo de Israel estava em tamanho pecado da idolatria. O Senhor levanta Elias para que Elias possa destruir aquele povo naquela idolatria muito grande. Só que a gente não para pensar na trajetória de Elias. Elias foi um homem muito solitário. Ele viveu a serviço da obra, do ministério, de pregar a palavra, de estar a serviço daquilo que o Senhor havia chamado. Tanto é que no final do seu ministério, ele cansou, que ele chegou a pedir a morte. Ali, no livro de Reis, tem uma passagem que fala do momento em que Elias se esconde na caverna e ele chega a pedir a morte. Por quê? Porque ele já estava cansado, sobrecarregado. Para nós, psicólogos que entendemos um pouco mais dos sintomas depressivos, tudo nos leva a pensar que ali Elias estivesse até mesmo no início de depressão. Por quê? O fardo era pesado para ele. Ele caminhava sozinho. Por muitas vezes ele se escondeu sozinho. No momento em que ele, por exemplo, vai se esconder de Acabe, que ele fica ali na beira do riacho, sendo alimentado pelos pássaros, bebendo água do riacho, um homem completamente solitário. A Bíblia, em momento algum, relata de família de Elias. Não, ele viveu em prol do ministério. E chegou um momento em que ele cansou, que ele angustiou e que naquele momento o Senhor cuidou dele, o Senhor não desamparou. E eu falo que comigo não foi diferente. Eu não sou melhor do que ninguém. Só que começou a acontecer um processo na minha vida que não bastava só as pregações do canal. Eu comecei a ser chamada em comunidades, em igrejas, e houve dias ao longo deste ano de 2023 que eu cheguei a pregar 4 vezes no dia.
Hoje, quando eu olho para isso, eu falo, realmente não sou eu que faço nada. Tudo vem do Senhor. Porque olhando com os meus olhos racionais, humanos, eu jamais me sentiria preparada para pregar todos os dias, uma vez ao dia. Quem dirá 4 vezes ao dia? Houve dias em que eu preguei a palavra em lives 3 horas da manhã. Depois eu fiz outra live no decorrer do dia, por volta de meio-dia. Fiz palestra no decorrer da tarde e à noite eu ainda fui para a igreja para poder pregar a palavra. E eu me lembro, eu falo que Deus ele é maravilhoso. Ele nos surpreende o tempo todo e quando a gente pensa em desistir, é a hora que ele nos coloca no colo e ele aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Não pense que ele vai diminuir o fardo, não. Ele só te capacita para que você continue fazendo aquilo que ele te levantou para fazer. Porque se você tem chamado, pode ter certeza que ele vai te dar forças no meio do processo, ele vai te capacitar, ele te sustenta, ele te renova todos os dias e isso nos dá a vitória. E foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro que certo dia, depois de vir dessa sessão de pregar em vários lugares, porque não é só pregar, ainda mais quando você é um missionário, uma missionária como eu, que a gente sai levando a palavra em lugares dos mais diferentes possíveis. Muitas vezes você tem que pegar seu carro, você desloca para uma outra cidade e quando você volta já é tarde da noite, a gente passa por cada situação. Eu já estive em estrada onde eu estava de noite, de madrugada, é um pneu que fura, você tá ali sem poder contar com alguém que possa te ajudar. Então é tudo mesmo, gente, pela misericórdia de Deus. Muitas vezes você está sem dinheiro, mas você coloca o seu dinheiro a serviço da obra porque é tudo feito de forma genuína. E eu me lembro que uma vez eu estava num cansaço muito grande, físico, emocional, acho que até espiritual mesmo, a sobrecarga muito grande. E nesse dia em específico, eu fui convidada para ministrar a palavra na nossa igreja, num culto à noite. E nesse dia, era desses dias que eu havia pregado 4 vezes. 3 horas da manhã eu tinha feito uma live, depois por volta de meio-dia eu fiz outra, no decorrer da tarde outra e à noite eu tinha que ir para a igreja para ministrar a palavra. E eu me lembro que conversando com a minha manicure, eu falei para ela, eu cansei. Ela sabe disso, dessa nossa conversa. Eu falei para ela, eu cansei, não consigo levar isso adiante. Eu preciso dar uma pausa, eu vou me afastar. Isso está muito pesado para mim, porque não é só as questões do ministério. Eu também tenho o meu trabalho e ficava difícil conciliar tudo isso, o consultório, os atendimentos, com o ministério em si. E aí ela falava assim, você tem que tomar cuidado para você não entrar num esgotamento. E eu falei para ela assim, o meu medo é de já estar nele e eu não conseguir continuar. Eu falei para ela, essa vai ser minha última ministração na igreja. Eu vou me afastar um pouco, vou continuar ali com o canal, mas eu não posso ficar tão assim de cima como eu estou, porque senão eu não vou suportar. E ela falou, faz isso mesmo. Eu me lembro que nesse dia eu totalmente disposta, mas muito disposta mesmo a chegar lá na igreja como minha última ministração e continuar só mesmo com o meu trabalho, com os meus atendimentos e ali com o canal. Nesse dia que eu cheguei na igreja para poder ministrar a palavra, eu falo que isso você nem vê isso. Se a gente for olhar nas igrejas aí da região, você não vê esse tipo de situação, mas eu falo que Deus, a gente sabe quando é Deus agindo, porque Ele te surpreende e a forma dele de trabalhar é totalmente diferente da forma humana. Ele faz de uma forma que a gente não consegue explicar. Cheguei na igreja, o pastor que estava dirigindo o culto, ele falou assim, hoje nós teremos aqui uma consagração. E eu olhando para aquela situação, eu falei assim, mas ninguém avisou? Quem que será que vai ser consagrado aqui na igreja hoje? E ninguém também sabia de quem se tratava. E ali, antes de começar a ministração, que eu iria pregar a palavra, o pastor vira e fala assim, eu gostaria de convidar aqui a irmã Fabiola aqui à frente,
porque nesta noite nós vamos consagrá-la como missionária da nossa igreja. Gente, eu confesso para vocês que eu fiquei em choque com aquela situação, porque se você for olhar em 90% das igrejas hoje do nosso país, quando vai acontecer uma situação de consagração, a primeira coisa, a pessoa que vai ser consagrada, ela está sabendo que ela vai ser consagrada, e não foi o que aconteceu comigo, eu não sabia. Na maioria das vezes existe até uma cerimônia que às vezes a igreja faz para aquele momento acontecer. Não, isso não aconteceu na nossa igreja, foi ali. Mas eu entendi exatamente o que o Senhor estava fazendo naquele momento com aquela consagração, no momento em que, diante da igreja, o óleo estava sendo derramado sobre a minha cabeça, e naquele momento o Senhor estava falando assim: eu estou te chamando, oficializando aqui uma responsabilidade para você, que não é hora de você largar o ministério, não é hora de você recuar, eu te preparei até aqui. Então não dá para voltar para trás. Agora é continuar colocando a mão no arado, porque a messe é grande e os operários são poucos. Nós precisamos que você continue fazendo aquilo que você já está fazendo. E ali, enquanto eles derramavam óleo na minha cabeça, por mais que acredito que na cabeça dos pastores e da igreja eu estava apenas sendo consagrada como missionária da igreja, mas ali o Espírito Santo já estava falando no meu coração o tempo todo, confirmando para mim que aquele cansaço, que aquele esgotamento que eu estava sentindo, talvez era uma tentativa de fazer com que eu recuasse, que eu não continuasse fazendo aquilo que o Senhor me levantou para fazer. E a partir dali, eu simplesmente falei, vou continuar, e assim eu fiz. Só que não pensem vocês que a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade, agora eu sou missionária da igreja, a responsabilidade dobrou, eu tenho que continuar, que não houve outras situações e que o fardo não tenha pesado mais uma vez e que eu também não tenha pensado em desistir. Me lembro de uma outra situação onde, fazendo as lives todos os dias de manhã no canal, teve um dia que eu nem fui dormir, eu passei direto. Eu já tinha ido pregar em uma igreja, eu cheguei muito tarde, era 3 horas da manhã, eu ainda estava acordada, preparando uma mensagem para a live do outro dia, que eu acordo às 5. Eu fiquei acordada direto e naquele dia eu estava extremamente cansada. E algumas pessoas que conviviam comigo, eu falo que o inimigo, gente, a gente tem que estar muito atento, presta atenção, ele é sujo. Ele usa muitas vezes de pessoas próximas a você, coloca palavras na boca dessas pessoas que estão próximas a você para te fazer desanimar. E eu lembro que uma pessoa muito próxima a mim falou assim, pra que você vai ficar nessa mexida, nesse investimento, com fazer lives todos os dias? Acordar 5 horas da manhã, para fazer live 6 horas da manhã. Tem dia que na sua live tem 7 pessoas ao vivo assistindo. Tem dia que tem 5 pessoas. E eu falava pra mim assim, mas não é a quantidade de pessoas. É eu saber que se tiver uma pessoa ali me ouvindo, essa uma pessoa está sendo alimentada espiritualmente, porque o meu propósito nunca foi na quantidade, e sim de levar a palavra. Só que eu me lembro que juntou o cansaço, o esgotamento, a fala dessas pessoas, que aquilo que eu estava fazendo é como se não tivesse reconhecimento nenhum. Eu falei assim, gente, eu preciso dar uma pausa com essas lives, eu estou muito cansada. E neste dia em específico que eu entrei, o pessoal do canal é testemunha disso, e a gente riu muito depois que terminou essa live. Normalmente as lives ao vivo, elas davam uma visualização de 12, 15 pessoas, e depois gravadas, as pessoas que assistiam posteriormente chegavam num ápice de 150, 200 pessoas no máximo. Sempre assim. E neste dia que eu estava disposta a acabar com as lives, é como se Deus falasse assim, eu é que faço isso aqui, mantenha que eu te sustento. E naquele dia que eu abri aquela live, eu não sei o que aconteceu naquele YouTube, gente, que tinham mais de 1000 pessoas ali
ao vivo. As pessoas não estavam entendendo, porque normalmente quem assiste às lives são as mesmas pessoas todos os dias, elas já estão acostumadas com aquela mensagem. E de repente começou a entrar gente, saía gente, entrava gente, saía gente. Quando a gente foi ver, tinha mais de 1000 pessoas ali ao vivo assistindo a live, e até hoje a gente não conseguiu explicar o que aconteceu. É claro que nós não sabemos explicar, mas ali o Senhor já estava se manifestando, ele já estava falando. É como se ele dissesse assim: não desanima, porque aquilo que eu te chamei para fazer, pode ser que hoje não faça sentido para você, mas eu sei o que eu tenho para você. Eu sei das promessas que eu tenho para sua vida. E sabe por que eu estou compartilhando isso aqui tudo com vocês? Porque assim como eu sei que tem várias pessoas também que muitas vezes pensam em desistir do chamado. Porque às vezes pesa, a responsabilidade é grande, o ministério ele cansa, quem falar para vocês que não cansa está mentindo. Só que a gente tem a certeza de que Deus ele renova as nossas forças todos os dias. É hoje você falando assim, eu não quero mais, eu vou desistir, e no outro dia você acorda com aquele ânimo, com aquele gás, com aquela vontade, e as pessoas dando testemunho do quanto Deus tem sido maravilhoso na vida delas, do quanto o Senhor usou você como instrumento na vida dessas pessoas, e gente, isso não tem preço. Não tem nada no mundo que pague a gente ver o reconhecimento das pessoas, daquilo que Deus tem feito na vida delas, usando você como um instrumento de evangelização, como um instrumento na vida delas. Então, falo para você que me ouve aqui neste momento, não deixe de servir. Independentemente do que seja o seu chamado, o nosso projeto, a nossa missão deve sempre ser aquela de estar a serviço de outras pessoas, porque quanto mais nós abençoamos, nós estamos em prol da vida de outras pessoas, mais a nossa vida também é abençoada. Amém?